compartilhando um pouco de experiência do que foi a infância em relação à questão de aceitação da raça, né? E isso talvez seja um bloqueio para muitas pessoas, muitas coisas na história delas está lá arraigada e nunca foi declarado, nunca foi exposta, assim como eu nunca expus isso, nem mesmo, acredito, para meus pais, né? Meus pais são de família bem simples. Minha mãe, ela tem uma mistura, né, da ascendência dela. Tem boliviano, tem português, tem índio e tem negro da Jamaica. Da parte do meu pai, pelo que o lado que eu sei, existe judeu, existe negro. Então, ou seja, nós temos uma mistura bem grande de raças, né? E falando um pouquinho sobre a questão de cor, eu lembro quando eu era criança, né, a resistência que eu tinha para aceitar a minha cor. Por quê? No ambiente escolar, no ambiente de amizade de escola, naquela época, né, era de um modo muito declarado essa aversão ou então a satirização do negro. Então, fora desde a infância, eles escutavam muitas piadas de negro, né? Que qual era a diferença da bosta pro negro, né? Qual era a diferença de uma latinha de merda e de um negro, né? Fala a diferença tá na latinha, porque os dois são iguais, né? Aí colava lá quando que negro voa, né? Quando o barraco explode. Era coisas assim que realmente me marcaram bastante. Então eu tinha vergonha muitas vezes, né? De ser negro, né? De aceitar a questão de ser negro. Outra questão também, vou contar alguns cases, né? Que talvez alguns, né, de vocês talvez tenham passado. Algumas pessoas talvez passaram e nunca declararam isso, ou nunca compartilharam, ou então às vezes colocou num lado oculto do nosso subconsciente. Está lá, trancafiado, e a gente não quer lembrar. Eu lembro que um colega, era amigo sim, ele não tinha culpa pela ignorância que ele tinha naquela época. Ele perguntava assim, ele chamava de Júnior, né? Meu último nome é Júnior, na infância era Júnior. Ele falou, Júnior, você caga branco? Aí o quê? Eu falei, a sua bosta é branca? Aí eu falei, não. Eu falei, porque eu sou branco e cago negro. Então, se você é negro, você deve cagar branco. E era um rapazinho de, sei lá, 7 anos, 8 anos por aí, né? E eu vi que ele tinha sinceridade no que ele falava. Ou seja, a família dele era caucasianos, né? Brancos mesmo, né? E provavelmente ensinava isso, ou usava isso como humor dentro de casa. E às vezes isso aí era repassado. Ele, de modo inocente, né, aprendeu isso, né? E outro caso também, eu lembro na escola, no colégio, eu sempre gostei de desenhar, de fazer desenho, né? E algum desenho que eu fiz, eu coloquei, pintei de cor marrom, né? E aí, uns amigos da escola falaram assim: Ah, mas por que você colocou essa cor de merda? Né? Aí eu falei assim: eu queria uma cor que me representasse, uma cor que fosse da minha cor. Falou, mas você tem cor de bosta. Aí eu falei, mas eu nasci assim. Né? Então, são coisas que às vezes a gente carrega, né? E não compartilha, porque não é nada bonito, né? E a gente não tem nenhum orgulho, né? Por ter nascido de uma cor ou determinada cor, né? Então, essas são coisas difíceis, né? Então, tem muito mais história, de repente, que eu poderia contar, e talvez você possa contar também aí, né, que ficou guardado. E por que estou compartilhando isso, né? Para trazer à tona que muitas coisas lá do passado a gente pode usar como ensinamentos para as pessoas de hoje. Para trazer a consciência de saber ouvir. Nós temos uma sociedade onde predomina decisões brancas ainda, assim, né? O racismo não foi abolido definitivamente, talvez na lei, mas também está ainda arraigado ainda na mente de muitas pessoas, né? E hoje, quando eu tomo decisões, eu procuro procurar decisões voltando um pouco no passado, como eu decidiria como era na infância, como eu decido hoje como adulto, né? Como eu gostaria que essa mensagem passasse, né, de para mais pessoas, para que seus filhos tenham orgulho, independente da cor que tenham, né? Que eles saibam que são pessoas incríveis e todo mundo tem os mesmos direitos. Eu vejo locais, colégios, empresas, onde a predominância, né, principalmente de acordo com o nível social, é branco, mas não significa que o negro seja inferior, significa que nós, todos negros, no caso, estamos aí avançando para ocupar o mesmo espaço, tá? Ocupar o mesmo espaço. Não é competir, mas mostrar que não é a nossa cor que determina o nosso caráter, o nosso espírito, a nossa capacidade,
né? Mas sim que, devido a valores que foram passados lá de trás, muitas vezes minimizaram as possibilidades de crescimento, mas que hoje, de modo mais amplo, de modo mais aberto, de modo mais declarado, reconhecendo que tivemos aí dores passadas, mas que aí que isso pode ser cicatrizado, podemos assim olhar para o passado como foi um passado infeliz, mas que hoje sim podemos ter direitos como qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, independente de credo, classe, cor, independente de gênero, independente de opção sexual, todos nós temos capacidade. Então, eu acredito que se você está vendo esse vídeo hoje, né, que eu quero estar compartilhando com vocês, que possam aí compartilhar também a sua experiência. Não compartilhar o meu vídeo, mas contar a sua experiência para enriquecer um pouco essa questão da necessidade da verdadeira inclusão. As pessoas falam de inclusão referente a pessoas com deficiência. Não, inclusão são todas as pessoas que muitas vezes são marginalizadas por algum motivo, de modo consciente ou de modo inconsciente, né? Vamos falar de uma sociedade inclusa, uma sociedade onde todas as pessoas, basta estar vivo, que tem mesmos direitos, ok? Então, fica aí a mensagem e qualquer coisa nós temos aí os comentários para vocês fazerem críticas ou para fazer também suas abordagens. Até mais.